Que o Espírito Santo de Deus se faça presente aqui nesta igreja, para você que me assiste em casa, nos 4 cantos do Brasil, seja de norte, sul, os irmãos também da África, eu também vos saúdo com a graça de Jesus. Que o Espírito do Senhor se faça presente na vida de cada um. Tenho certeza absoluta que nesta manhã de sábado, o Senhor Deus irá falar conosco. Existe um texto bíblico em que a irmã Nalva leu aqui no livro de Salmo, Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Dentro da congregação que aqui se encontra, alguém sabe me dizer o que significa a palavra bem-aventurado? Felizes. Agora há pouco nós acabamos de ter uma lição maravilhosa falando do apóstolo Paulo. Paulo ele foi feliz, ele foi um bem-aventurado. Mas por que Paulo foi um bem-aventurado? Por que ele foi feliz? Quem pode me responder? Ele tinha Deus e o que ele tinha mais? O Espírito Santo. E o principal ponto-chave aqui do nosso texto, qual que era? Irmão Igor? Ele era um pacificador, ele teve paciência durante a vida inteira. Meus irmãos, você passar a vida inteira esperando uma palavra do Senhor, levando bufetada, levando chicoteada, indo preso, indo caluniado, e ainda assim ser considerado pelo mundo inteiro como um lixo, é ou não é pacificador um homem desse? Mas vocês podem ver que no final da sua carreira, o que foi que ele disse diante do céu? Eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Ou seja, ele foi paciente a vida inteira. E agora o que vai ser entregue para a eternidade para ele? A coroa da vida eterna. Porque ele guardou a palavra, ele foi um pacificador. Então todos aqueles que realmente tiverem a paciência em guardar a palavra de Deus, o tal será um bem-aventurado, será um pacificador. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, sobre a paciência. Sabe, quando você entra na sua casa e realmente você abre o armário, encontra diversos tipos de alimentos ali que estão à tua disposição. Quando você vai no banco e ali você mexe na sua conta bancária e ali tem uma certa quantidade de dinheiro ali na sua conta, e isso é muito bom. Quando você tem um carro à sua disposição com um tanque cheio, quando você tem um emprego bom, que diariamente você sai de sua casa e no final do mês você tem um ótimo salário a receber, eu torno a repetir, como eu falei em muitas ocasiões nos meus estudos, palestras e pregações, é muito bom servir a Deus dessa forma. É muito bom porque você tem comida, você tem um emprego bom, você tem seu carro para andar, aí é muito fácil você servir a Deus. É muito fácil você bater no peito e dizer assim: eu sou uma pessoa paciente. Mas quando te falta as coisas, te falta o emprego, te falta alimento, as pessoas levantam calúnia contra você, as pessoas te provocam, é aí então se eu vou saber se eu realmente sou um pacificador, como diz aqui o texto. Se eu realmente serei um pacificador, se eu realmente terei a paciência em guardar a santa palavra de Deus ou os seus mandamentos. Porque diariamente diversas pessoas, quando falta o tal alimento, ou quando falta o tal emprego, ou quando vem alguma dificuldade, a primeira coisa que as pessoas colocam no coração é simplesmente abandonar aquele que é poderoso para salvar. E quando vem as consequências sobre suas vidas, as pessoas acusam a Deus dizendo: Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Interessante que a gente vê a história do profeta João Batista. Antes mesmo dele tornar-se um grande precursor, antes mesmo dele tornar-se um grande pregador da palavra, ele teve que passar pelo deserto para poder aprender. Jesus também, antes de ele começar o seu ministério, ele foi para o deserto passar uma severa fome ali, para ele poder realmente começar a se preparar para o seu trabalho. Será que realmente eu estou aceitando o preparo de Deus em passar por esse deserto? Porque para que realmente eu venha a ser usado como instrumento nas mãos de Deus, para que realmente eu tenha esse Espírito Santo, para que realmente a luz de Deus brilhe na minha vida, para que Deus seja visto no meu caráter, eu tenho que ter essa experiência com Deus. Porque quando eu leio aquela história
de um mortal brilhando como se fosse um brilho de um anjo? É porque Paulo, ele aprendeu de Jesus. Ele se disponibilizou a sua vida para buscar realmente esse poder diário que vem do céu. Então, para que realmente eu possa ter esse Santo Espírito, para que realmente Deus seja visto na minha vida, eu tenho que diariamente deixar o meu eu morrer. Eu escuto diversas pessoas cantar aquele hino: quebra minha vida e faz-me de novo, dá-me um coração igual ao teu. Mas será que realmente eu estou querendo ter um coração igual ao de Cristo? Será que, porque se realmente eu quero ter esse coração igual ao de Cristo, então eu tenho que fazer igual Paulo, esmurrar o meu corpo, para que quando vier aquela vontade de fazer aquilo que entra em choque com as palavras de Deus, eu dizer não para isso. Eu dizer não ao pecado. Interessante, agora eu quero fazer aqui uma pequena ilustração. Eu estava ali sentado ali agora há pouco, e eu disse assim, vou fazer uma pequena ilustração. Vamos dizer que esse jarro aqui, esse jarro, se os irmãos que estão em casa vendo esse jarro aqui, né? Se esse jarro ele pudesse falar, e se ele te desse uma palavra, uma promessa, irmã Nalva, se esse jarro, se ele pudesse falar, e ele te prometesse algo importante, você confiaria nele? Mas se um teu vizinho que está do lado da tua casa te prometesse algo importante, você confiaria nele? Ele só te deu a palavra. Olha, eu te daria algo. Vocês confiavam nele? Sim ou não? Quero ver a participação dos irmãos. Sim ou não? A gente confia, né? Mas vamos lá. Mas se um político te desse uma promessa, irmão Isaías, você confiaria nele? Por que será, hein? Por que será que eu não confiaria na palavra de um político? Por que eu ficaria meio inseguro se esse jarro pudesse falar e me desse uma promessa, me prometesse algo? Por que eu agora confiaria? Ou fico inseguro, ou não confiaria? Para que realmente a palavra do meu vizinho possa realmente ter poder, eu preciso agora ir no cartório reconhecer firma e ter a minha assinatura e a assinatura dele. Aí virou lei, aí você passa a confiar. Por quê? Porque o meu vizinho ele prometeu algo para mim, houve a assinatura dele, teve também a minha, fomos no cartório juntos e agora aquela palavra virou lei. Agora ele tem que cumprir mesmo aquela palavra. E aí eu confio. Décadas atrás, quando um homem desse uma palavra, a palavra de um homem tinha poder, tinha que ser cumprida, era honra. E se tal homem não cumprisse com a sua palavra, era pago até mesmo com a morte. Porque tinha que ter poder. Tinha que ter realmente aquela autoridade, a palavra de um homem ter realmente o valor. Mas as palavras de um ser humano hoje, será que tem valor? Diversas pessoas confiam umas das outras. Mas se Deus agora, vamos mudar aqui, não vamos dizer que esse jarro sabe falar. Vamos esquecer o político, vamos esquecer agora o meu vizinho que me prometeu algo. Mas se Deus te prometesse algo, você confiaria na sua palavra, sim ou não? Mas eu posso te provar, irmã Nalva, diante da congregação aqui, que Deus apareceu para algumas pessoas prometendo algo e as pessoas não acreditou. Quem foi um deles? Quem sabe me dizer? Sara. O que foi que Sara fez, irmã Laís? Ele riu, ela zombou de Deus. Ela, com quase a idade avançada, não era nem mais uma menina, né? Não era mais uma adolescente, ela já era uma senhora avançada em idade. Agora Deus manda um mensageiro e diz assim: olha, vá até aquela mulher, dê a minha palavra de que ela terá um filho. Não foi Deus que falou? Não foi aquele Deus poderoso que tem aquela palavra de que cumpre? Só que ela não acreditou. Ela zombou, deu risada. Será que o que Deus está prometendo para mim e para você, você que está em casa assistindo, o que Deus está prometendo para você, será que realmente você está confiando? Ou você está fazendo que nem Sara, dando risada e zombando de Deus? Agora a gente vê um outro personagem também, irmã Nalva, que também zombou de Deus. Quem foi esse? Zacarias. Zacarias, naquela época, nos dias da época dele, um homem que não tivesse filho era desonra.
Era uma alegria imensa quando aquele pai vinha com aquela renca de menino, né, irmã Ilga? Aquela renca de menino, caminhando assim do lado dele, era uma alegria. Quanto mais filho, mais bem visto o cidadão era. Mas quando a mulher não tinha filho, quando o homem não tinha nenhum herdeiro, era uma desonra. O homem não era muito bem visto. Mas agora Deus manda um outro mensageiro, diz assim: vai até Zacarias, dê a minha palavra para ele de que ele terá um filho e será o precursor de Jesus. O anjo apareceu diante dele com grande pompa, com grande glória, anunciou para ele. O anjo veio trazendo o caráter de Deus na sua vida. O anjo disse assim: Zacarias, a tua mulher terá um filho. Ele disse: não acredito nisso não. Não acredito. Gente do céu. Um anjo apareceu para ele, cheio de glória e muita pompa, e trazendo a palavra de Deus. Mas ainda assim, Zacarias não acreditou. Torna a formular a pergunta: será que eu estou crendo na palavra de Deus? Porque Paulo acreditou, e Paulo foi muito bem-aventurado. Só que depois disso aí, nós podemos ver na história bíblica de que Zacarias também foi castigado porque ele parou de falar. O anjo falou assim: como você duvidou da palavra de Deus, você agora ficará sem falar. Olha só, como é muito perigoso nós duvidarmos do que assim diz o Senhor. Porque quando Deus promete, Deus quando promete, Ele não é nenhum político que promete as coisas e não cumpre. Ele não é nem algum vizinho que te promete uma coisa e na hora de cumprir lhe vira as costas. Ele não é esse jarro que não tem vida, que te promete uma coisa e não cumpre. Deus, Ele é homem de prometer uma coisa e cumprir, porque Ele é Deus, Ele tem palavra e tem honra. Meus irmãos, se existe algumas pessoas que realmente têm aquela convicção, aquela plena certeza de que Jesus irá voltar, e que se eles estivessem vivos em nossos dias, eles não duvidariam, esse alguém seria os apóstolos de Jesus. Porque naquele momento eles conviveram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles andavam com Jesus, eles viram Jesus voltar para o céu, e eles pregaram com convicção de que Jesus era o Messias e de que Jesus muito em breve voltaria à terra. Foi por essas razões que eles deram as suas vidas por esse grande homem. Só que nós somos covardes. Nós somos covardes, sim. Nós falamos que Judas traiu a Jesus, mas muitas vezes nós também o traímos. Nós deixamos os nossos pecados falarem muito mais alto do que a palavra de Deus. Nós deixamos o nosso eu falar muito mais do que assim diz o Senhor. Nós falamos também, a história mostra que Pedro, ele negou a Jesus, mas nós também o negamos. Quando diariamente diversas pessoas, quando têm a oportunidade de falar de Jesus, quando diversas pessoas têm o privilégio de testemunhar da sua grandeza em sua vida, nos lugares onde você convive, nós diariamente nós negamos, trocando de personagem. Dentro da igreja é muito fácil você ser um cristão. Dentro da igreja é muito fácil você se vestir bem, as pessoas olhar e dizer assim: aquele homem ou aquela mulher é um cidadão do Senhor, ele é um homem de Deus. Mas na sua vida diária, nas pessoas com quem você convive ao seu redor, você não demonstra isso. Porque é ali na sua casa é onde você tem que ser um cristão. É ali no meio do lugar onde você trabalha, seja na faculdade, seja na escola, é ali que você tem que demonstrar que você é um cristão. É na hora da dificuldade, quando falta o alimento, quando falta o emprego, quando falta o dinheiro, é ali nesse momento que você tem que mostrar que você é um cristão, que você realmente é um pacificador. É na hora da internet, quando você está ali sozinho mexendo naquele lixo, que você tem que demonstrar que você é um cristão. É no momento quando você pega o celular, que alguém te manda uma mensagem, que aquela mensagem é uma coisa corrupta, é ali que você vai demonstrar se você é um cristão ou não, excluindo aquilo que está ali pronto para você abrir. É no momento quando vem pensamentos inúteis na sua cabeça, que você vai ter que discernir se aquilo vai penetrar na sua mente ou você vai querer expulsar. É nesses momentos que você tem que demonstrar que você é um cristão ou não.
Porque Jesus, Ele quer habitar aqui na minha mente. Ele quer fazer uma reforma. Ele quer tirar tudo quanto for lixo que está te impedindo de ter uma ligação íntima com Deus. Ele quer te esvaziar tudo aquilo que te impede dentro do seu coração de realmente fazer a palavra de Deus e cumprir realmente com o seu propósito. Eu quero ler mais um texto bíblico aqui. A congregação pode abrir suas Bíblias. Você que está em casa me assistindo também, você pode abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 40, a partir do versículo 1. Esse é um texto em que eu muito me apego. Eu gosto muito desse texto, de ler essa expressão bíblica aqui, a oração de livramento de Davi. Todos podem abrir a palavra de Deus. Vamos juntos abrir no livro de Salmos, capítulo 40 e o versículo 1. Todos que encontraram, digam amém. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. O Senhor tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os meus passos, e pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados a mentira. Aí agora eu vou formular uma pergunta aqui para a congregação e para aqueles que estão me assistindo em casa. O que é esperar no Senhor? O que é esperar pacientemente? Diversas pessoas já escutei falar assim, dizer: olha, teve um momento em que eu estava buscando a Deus, eu estava precisando de algo. Eu orei naquele momento e foi instantâneo realmente a resposta de Deus para a minha vida. As pessoas se orgulham disso. As pessoas realmente se sentem felizes com essas palavras, em dizer assim que orou a Deus, imediatamente a sua oração foi atendida. Eu também fico muito feliz com isso, porque é um testemunho maravilhoso quando realmente alguém ora com convicção e a sua oração é atendida. Mas tem aqueles que diariamente, faz dias, faz meses, anos que estão buscando a Deus, orando ao Senhor, e a sua oração não é atendida. E esperar confiantemente pelo Senhor e ter paciência realmente para esperar no que a sua palavra nos diz, meus irmãos, é uma vida inteira. Não é uma semana ou ainda 2. Eu conheço pessoas, eu tive um amigo na minha adolescência, que ele estava com uma dificuldade assim grande, sabe? Na sua vida conjugal e financeira. Esse jovem muito me chamou a atenção, porque quando ele estava na dificuldade, eu me encantava de ver, ele estava ali todos os dias ali orando, estava ali louvando a Deus, e estava buscando realmente alcançar essa dádiva do céu. Muitas vezes ele ia na minha casa, orava junto comigo, e pedia para me orar para ele, porque ele estava querendo realmente alcançar essa bênção vindo do Senhor. Mas quando ele alcançou essa bênção de Deus, quando realmente a sua vida foi solucionado o problema, ele virou as costas para Deus. Ele deixou realmente os caminhos do Senhor. Quando estava na dificuldade, ele estava ali buscando a Deus. Mas quando Deus solucionou o seu problema, quando Deus realmente ouviu a sua oração, ele virou as costas para aquele que é poderoso. Por que isso? Por que eu só busco a Deus na hora da dificuldade? Por que eu só busco a Deus realmente quando eu estou na precisão? É por essas razões também que Deus coloca a provação em nossas vidas, para realmente você buscar. Quando você realmente está na provação, quando você está na dificuldade, o que mais chama a atenção nisso é nesses momentos em que você está orando a Deus. É nesses momentos que você está buscando ao Senhor. É nesses momentos que 3 vezes ao dia você está fazendo igual a Daniel, você está orando. Mas quando você está na bonança, quando você está com tudo pago, as suas contas, quando você está com dinheiro no bolso, aí você deixa de orar. Aí a coisa começa a andar para trás. Aí começa a desmoronar tudo aquilo que você buscou, porque você esqueceu de Deus.
Por isso que muitas vezes Deus deixa você pedindo a Ele, deixa você se esforçando para saber se realmente você está sendo sincero ou não naquilo que você está buscando a Ele. Muitas pessoas também se precipitam. Foi um caso do marido de Sara, Abraão. Conta-se a história de que ele foi um pai da fé, mas teve momentos em que Abraão também vacilou a sua fé. Quando Deus prometera para ele um filho da promessa, naquele instante ali, quando ele escutou a palavra de Deus, mas com os dias foi passando, ele também duvidou de Deus. Ele colocou uma terceira pessoa. Deus prometeu que Sara teria um filho e que o filho seria dela, não de outra mulher. Mas aí então, Abraão confiou na sua intuição. Ele disse: mas a minha esposa, ela não pode ter filhos. Minha esposa, faz muitos anos que nós estamos tentando ter filhos e nós não conseguimos. Como que pode uma mulher já avançada em idade ter um filho? Mas quem foi que disse isso? Foi o meu vizinho que prometeu algo para Abraão? Foi um político que prometeu algo para Abraão? Não. Quem prometeu foi Deus. Quando Deus promete para você que está me assistindo em casa, que Ele te dará uma coroa de vida eterna, essa promessa também é sob condição. Se realmente você guardar a palavra, como a gente lê no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz que bem-aventurado é aqueles que leem, é aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam todas as coisas que nela está escrita. Então, se você realmente guardar a palavra de Deus, se realmente você guardar esses mandamentos do Senhor, então essa promessa será cumprida na sua vida e na de todos nós. Quando Deus prometeu uma vida eterna, então eu tenho que guardar essa palavra durante a minha vida inteira, até o momento da minha morte. Por isso que Paulo, quando chegou o momento da sua execução, ele disse assim, que a morte para ele era um lucro, porque estava chegando o final da sua carreira, ele estava cumprindo com a sua missão. Então eu também tenho que fazer o mesmo. Meus irmãos, guardar a palavra de Deus é uma vida inteira. É uma vida inteira. Eu só vou saber mesmo quem é aquele Todo-Poderoso que no último dia da minha vida eu estarei guardando a sua palavra. Quero contar para vocês uma história de uma pessoa que também foi muito paciente. Durante 12 anos essa mulher sofreu com uma doença muito grande, uma hemorragia que não tinha realmente como melhorar a sua condição. Passou anos e anos com essa hemorragia. 12 anos é muito tempo. Foi considerada uma mulher impura, imunda. Ela gastou diversos dinheiro com os médicos tentando realmente solucionar o seu problema, mas nada realmente vinha a solução. Até que um momento ela teve a oportunidade de ir realmente ao encontro daquele que era o médico dos médicos. Quando ela ouviu falar, gente, ela somente ouviu falar. Ela apenas escutou de que tinha alguém que poderia ajudá-la, que estava ali operando o milagre. Ela apenas escutou e confiou nessa palavra. Só que ao mesmo tempo, também ali, tinha um cidadão chamado Jairo, que tinha uma filha que também estava doente, tinha 12 anos de idade. Não seria muita coincidência? 12 anos sofrendo de uma doença e 12 anos uma garotinha estava ali à beira da morte. De repente aquele Jairo, quando ele era uma pessoa importante ali da sinagoga, quando ele viu o mestre, saiu correndo ao encontro dele e disse: mestre, vem à minha casa, puxando na mão de Jesus. Venha, vamos lá, Jesus, como se ele mandasse em Jesus. Venha à minha casa, a minha filha está morrendo. E Jesus foi correndo até lá. Jesus simplesmente ia dando aqueles passos com paciência, calmo, e a filha morrendo, estava lá morrendo, e o pai desesperado: vem Jesus, vem mestre, vem, a minha filha está morrendo. Jesus: calma que eu estou indo. E na beira do caminho Jesus atendia um, atendia outro,
curava um, curava o outro ali também, e aquele pai ficando desesperado. Eu acho que na mente de Jairo, eu acho que ele pensou assim: esse cidadão aí deve estar me fazendo de bobo, porque eu estou aqui pedindo para ele com lágrimas nos olhos, eu estou aqui desesperado e ele não dá a mínima de atenção para mim. Aí eu pergunto: será que não somos as mesmas, nós não estamos nas mesmas palavras de Jairo? Eu estou pedindo tanto a Deus, será que eu estou falando sozinho com as paredes do meu quarto, da minha casa? Porque faz tanto tempo que eu estou pedindo para Deus, estou pedindo, mas é como se o céu tivesse fechado para mim, e a sua palavra não cumpre na minha vida, porque ele disse assim, fazer prova de mim, e eu estou fazendo isso. Muitas pessoas podem dizer isso. Eu entrego no Senhor o meu dízimo, eu entrego a minha oferta, eu venho para os cultos todos os sábados, toda quarta-feira, todo domingo, eu tenho me esforçado a fazer a minha parte, mas por que Deus não me escuta? Gente do céu, eu posso imaginar assim: há um único Deus, há um só Deus, e Ele tem que cuidar de centenas de pessoas que há na terra, e tem que cuidar dos seres celestiais e do universo inteiro. É muita gente para atender, né, irmão Nalva? Muita gente. Imagina só o meu amigo ali, o motorista aplicativo, irmão Igor. Se a cada 10 minutos tivesse 100 pessoas para ele transpor de lugar para outro, quem tivesse na fila deveria ter paciência, porque são muitas pessoas para atender e um só motorista. Imagina se Toledo inteiro tivesse apenas o irmão Igor como motorista de aplicativo. Estava rico, mas ao mesmo tempo você tinha que realmente cuidar de todos. Mas se aquele que chamou por último, esse daí que tinha que ser muito paciente e bastante. Então é um Deus para cuidar de muitas pessoas. E naquele momento, quando Jesus estava caminhando ali daqueles passos bem lento, atendendo a um e atendendo a outro, aquele pai começou a ficar desesperado, achando que Jesus estava fazendo ele de bobo e de tolo, mas simplesmente Jesus estava testando a fé de Jairo. Será que ele não está testando a minha fé? Será que ele não está testando a fé de vocês que estão aqui na igreja hoje? Será que ele não está testando a fé de vocês que estão me assistindo em casa? De repente, ouve-se uma palavra muito triste, as palavras que Jairo não queria ouvir: a tua filha morreu. Não incomode mais o mestre, deixa o mestre fazer o seu trabalho. E Jairo começa a se lamentar, porque a filha que ele tanto amava tinha acabado de falecer. E Jesus, vendo o desespero daquele pai, disse assim: Jairo, não fique triste, eu vou na tua casa. Porque Jesus tinha falado para ele, Jesus prometeu que ia na casa de Jairo. Só que ao mesmo tempo também havia uma outra mulher que foi correndo no meio da multidão. Ela não se importou se ia ser cotovelada, se alguém ia dar um chute nela, se ela ia cair ou se machucar. Ela já estava mesmo ferida, já estava mesmo sofrendo durante muitos anos. Um ferimento aqui ou outro lá não ia fazer diferença nenhuma. Ela só queria encontrar o mestre. Ela só queria realmente ir até onde Jesus estava. Meus irmãos, eu faço uma ilustração muito importante, né? Eu faço uma comparação entre os céus e a terra. A terra eu imagino como se fosse um barco, um barco. E Jesus, ele está lá no céu, e aqui tem o espaço. Mas entre a terra e o lugar onde Jesus está, deveria ter uma ponte. E eu considero essa ponte uma ponte invisível, que para você realmente caminhar nessa ponte invisível, você tem que olhar para Jesus e ter fé. Eu comparo isso com a história de Pedro, quando ele caminhando pelas águas, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando nas águas, estava fazendo algo impossível. Mas quando ele olhou para si e veio aquele vento nas suas pernas de provação, aí ele começou a olhar para si mesmo e começou a afundar.
Então, quando eu olho para mim, deixo de olhar para Jesus, aí os problemas começam a acontecer e eu começo agora a falhar, deixo de cumprir com as suas palavras. Assim aconteceu. E aí, de repente, quando Jesus olha para Jairo e diz: olha, Jairo, eu vou na tua casa. Agora Jairo fala assim: mas mestre, minha filha morreu, não há mais nada o que fazer. Jesus falou: a tua filha apenas dorme. E aí teve pessoas que deu risada: olha, mas ele não viu, nós vimos a menina morta. Como que esse filho de um carpinteiro está falando que a menina não morreu? Eu estava lá, nós estávamos lá. E Jesus foi até o encontro daquela menina. E aí o milagre aconteceu. E aquele pai saiu maravilhado e encantado com o feito que Jesus fez na sua vida. Ser paciente, ser um pacificador, não é uma coisa fácil. É uma coisa complicada, é uma coisa difícil. Mas se eu quero realmente alcançar essa dádiva, sabe como esse milagre vai acontecer? Sabe como realmente a minha vida será mudada? Quando eu e você fazer igual a Jacó, segurar o anjo assim, ó, com todas as suas forças, segurar realmente na mão de Deus e dizer assim para Deus: eu não vou te deixar ir enquanto o Senhor não me abençoares. O tempo de buscar a Deus é hoje. O tempo de buscar ao Senhor, a porta ainda está aberta. Enquanto essa porta estiver aberta, meus amigos e irmãos, busque realmente a Deus. Se a nossa oração, se a vossa oração ainda não foi atendida, ela será assim, porque aquele que é poderoso, ele prometeu, e que o ele prometeu, ele nunca deixará de cumprir.